Olá, amigos. Eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube e também pela TV aberta via parabólica BR8, sintonia 573. Vocês já perceberam que uma temática que tem sido constante no nosso canal é relacionada à educação. Eu confesso que sou apaixonado por esse tema. E tanto quanto possível estarei sempre falando de educação. Porque eu já disse isso algumas vezes aqui, a educação é que pode fazer com que tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? O caminho é a educação. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar de educação relacionada a um tema importantíssimo, que é a ética. Ética e educação. Antes de apresentar minha convidada para tratar desse tema comigo, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, aqueles que ainda não são inscritos, que deixem aí o seu like, compartilhem o nosso conteúdo com os amigos, com os seus grupos de WhatsApp, deem sugestões, vão lá nos comentários, deem sugestões, comentem. Isso para o canal é muito importante. O crescimento do canal depende de vocês e quanto mais o canal crescer, melhor a qualidade do serviço que nós prestamos de informação, de conhecimento a todos os nossos seguidores. Eu estou recebendo aqui, e mais uma vez, porque já esteve aqui comigo e foi uma edição fantástica, a doutora Maria Júlia Fachin Galati, promotora de justiça no estado de São Paulo, promotora da infância e juventude, que eu sei que também é apaixonada pelo tema educação, né? E nós vamos falar aqui, Maria Júlia, de educação e ética. Exato. Me parecem dois conceitos que se entrelaçam, né? E um necessita do outro, né? Exatamente. Gostaria de agradecer novamente o convite. É um prazer estar aqui para tocarmos esses assuntos, assim, essas ideias sobre um tema que é apaixonante. Inclusive também porque eu sou mãe, né? E tenho a felicidade também de poder trabalhar na área, na minha função institucional. Maria Júlia, se tem alguma coisa que hoje eu vejo assim em baixa, talvez não só no Brasil, não, no mundo, em função dos acontecimentos que a gente vai acompanhando aí no dia a dia, não é? É a ética. E a ética me parece tão importante no processo educacional, não é? Porque eu vejo como difícil você formar bem uma pessoa na educação, para que ela tenha conhecimento, para que lá na frente ela tenha sabedoria, se ela não tiver ética, não é? Eu queria começar por aí, não é? Como é que você vê isso? Então, eu acho que a gente pode começar por esse assunto da ética, porque quando a gente fala da ética num tom bem singelo, nada filosófico, assim, a gente pensa em um conjunto de valores, de comportamentos que devem reger um indivíduo ou um determinado grupo, né? Então, quando a gente fala da educação de uma criança, também me vem logo em mente a seguinte frase: o fruto não cai longe da árvore. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a responsabilização dos pais na formação desses valores, desses comportamentos, desses conceitos gerais que vão reger uma criança e que essa criança vai se transformar num adolescente e depois vai se transformar num adulto, ordenado ou não. Então, eu sempre parto do princípio de que os pais precisam se educar. Os pais precisam assumir a sua responsabilidade na condição de gestores de uma educação dos seus filhos. Aí muitos podem falar o seguinte: mas eu vou educar da mesma maneira que meu pai me educou. Ó, eu tô aqui, tô bem, dei certo. Eu acho que não tem muito o que mudar. Será? Será que a gente... Não é bem não assim. Acho que não é bem assim. Eu acho que nós precisamos analisar o que nos foi passado, absorver o que é bom, e que nos adequarmos aos tempos atuais e verificar o que é necessário para a gente lidar com a realidade na qual se mostra aí atualmente. Então, eu acredito que muito mais falar da educação da criança é da educação dos pais.
Porque são eles que vão ser os responsáveis por criar um alicerce, né, de valores, de comportamentos, vão conseguir ordenar a razão, as emoções dos seus filhos. Para dar o exemplo. Exatamente. E os pais podem dar o bom exemplo ou o mau exemplo. Não é? Por isso que é importante também que os pais atentem para a questão da ética. Não é? Porque a ética ela anda muito junto com a moral. Não é? Muito junto com a moral. Só que ela é mais abrangente que a moral. Não é? Exatamente. É mais abrangente que a moral. Há situações que, por exemplo, atendem a questão moral, mas não atendem a questão ética. Não é? E ela é mais abrangente que o direito também. Porque Exatamente. Não é necessariamente jurídico aquilo que é ético. Não é necessariamente obrigatório o sujeito ter uma conduta que seja boa, que seja justa, e que não represente um egoísmo, não é? E que seja, nessa medida, você atende os interesses não só seus, não é? Da sociedade. Exatamente. Acontece que a gente vive hoje, Maria Júlia, numa sociedade muito egoísta, não é? Exato. Muito egocêntrica. Esse é um ponto muito importante. Muito importante. Imagine o pai, por exemplo, que vive na frente dos filhos tendo conduta no sentido de levar vantagem. Exato. Não é? De querer passar a perna no outro. Exato. Eu acredito que quando nós falamos em educação dos pais, nós precisamos entender que a maternidade, a paternidade, nós somos responsáveis pela criação de um pequeno núcleo social. E esse pequeno núcleo social, sendo reproduzido em várias famílias, vão formar uma mini-sociedade, uma mini-cidade, um país, né? E a depender de como esses mini-núcleos vão sendo formados, vai ser o reflexo daquela sociedade na qual a gente vive. Então, vejamos, nós temos hoje, sempre tivemos aí, de um período, século XIX para cá, o mito do bom selvagem, né? Que a criança nasce boa e que a sociedade a destrói. Vejamos. Eu tenho uma criança de 4 anos e meio. Ele é uma graça, mas quantas vezes eu já tive que falar para ele assim, não me bata, não grite comigo. Quantas vezes que eu tive que ordenar os sentimentos dessa criança. Colocando limites. Essa criança não nasceu sabendo o que é bom comer, o que não é bom. Não nasceu com o sono ordenado. Não nasceu sabendo um monte de coisa. E quem que vai ter que passar os melhores valores, os melhores comportamentos para essa criança? Sou eu. Sem dúvida. Mas para que eu faça isso, eu também preciso estudar e deixar de ser egoísta. Porque muitas vezes as pessoas olham a maternidade, a paternidade como um fardo. E de modo algum, as pessoas precisam sair da esfera de olhar para si próprio e pensar que a doação, a caridade para com o outro e com a criação do outro é algo esplêndido. É algo que nos traz uma satisfação interna, pessoal e espiritual que não tem compensação material semelhante. Então, a partir do momento que você sofre, acorda de noite, madrugadas, não fala de um bebê pequeno, depois você vai ordenando escola, depois você vai ordenando alimentação, vai ordenando rotina, vai ordenando comportamentos. Quando você se policia e percebe a responsabilidade que você tem de tudo isso, você sai de si e se doa. Olha que importante. Imagina uma família em que todos eram desregrados, pai e mãe bebiam muito, saíam muito, veio uma criança. Nós precisamos nos conter. Nós precisamos cuidar daquele ser que está ali. Essa pessoa precisa ser educada, porque ela não veio sabendo. E a depender do que você passar para ela, ela vai seguir um rumo ou outro rumo. E por que eu digo a importância dos pais? Porque existe um momento na criação dos filhos em que os pais vão formar uma base que vai ser essencial e crucial para o que essa criança vai ver fora de casa. Porque ela vai conseguir comparar o que é bom e o que é ruim. Ter noção daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Exato. Nós estávamos falando do bem agir e do mal agir. Exato. Né? Estávamos falando de vestimenta. Eu elogiei, né, o doutor, que está sempre elegante, desde a época que eu era estagiária, mas prometo que eu não vou revelar quanto tempo eu fui estagiária. E sempre elegante. Imagina, o senhor tem neto.
Não, senhor, não. Aqui Você, né? Descontraído. 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 O seu neto olha para o senhor arrumado, elegante. Aí ele vai na rua e ele olha as pessoas de qualquer jeito, sem saber se portar. Ele vai ter um choque de visão. A mesma coisa uma mulher. Um filho que cresce. Vai fazer a sua escolha, e vai né? fazer a sua escolha. Quem que eu quero ser? Exato. Aquele que dá o exemplo lá ou aquele que eu estou vendo aqui? Exato. Então nós precisamos, dentro de casa, nos ordenarmos, nos policiarmos. Antes falávamos palavrão. Não podemos mais falar palavrão. Veja, isso é um ato de doação, de entrega, de responsabilidade. Então, assim, são atitudes que nós vamos tendo no decorrer da formação de uma criança que vai desencadear um ser humano ordenado ou não. Sem dúvida. E agir com ética significa agir permeado por bons valores, né? Exatamente. Permeado pela honestidade, permeado pela empatia, Exato. né? Pela responsabilidade, pelo respeito ao próximo. Exato. Né? Eu tenho dito aqui já mais de uma vez que é muito difícil exigir das pessoas, né, algo que soa até voltado mais para a religião, né? Nós precisamos amar os próximos. Eu não acho que nós precisamos amar os próximos, nós precisamos respeitar os próximos. Amor é uma coisa muito específica e tem as suas características próprias. Mas, quando a gente vive em sociedade, nós precisamos respeitar os próximos, ainda que não nos simpatizemos muito com eles. Não é? Respeitar o próximo, respeitar a opinião deles, não é? Tratar com civilidade. Imagine você, se nós tivéssemos, você fez uma abordagem que eu achei muito boa aí, muitos núcleos formando pessoas éticas. Nós teríamos uma sociedade muito fantástica. Muito melhor. Dia desses, eu assisti a um documentário da Suíça, Genebra, e mostrava lá a questão do comportamento dos suíços, exatamente em torno do comportamento dos suíços, um comportamento muito cordial que eles têm um para com o outro, etc. E abordar a situação de um funcionário de uma empresa muito grande lá, empresa com milhares de funcionários, não é? O cara que chega mais cedo no trabalho. Era o cara que chegava mais cedo, porque ele, eu acordo cedo, então eu chego cedo. Ele acordava e deixava o carro a mais de 100 metros da entrada. Mas por que você faz isso? Você chega cedo. Eu faço isso porque eu consigo chegar cedo. Não é? Agora, aqueles que vão chegar de última hora, eu penso neles. Eles que devem ter um espaço melhor para eles aqui, porque eles vão chegar de última hora, eles podem chegar atrasado. Quer dizer, essa é uma mentalidade ética. Não é? Pensar no outro, é ter essa empatia. E isso hoje está muito difícil. A família é essencial. Mas eu vou um pouco além da família. Um pouco além da família. Porque a gente sabe que a família é uma instituição que tem enfrentado muitos problemas. Pais que trabalham o dia todo, os filhos podem ficar com alguma outra pessoa, né? Ainda que seja uma pessoa da sua confiança, não é você, Sim. Não é o seu marido. Né? E isso nem sempre acaba dando bons resultados. Então, eu tenho defendido muito a formação ética nas escolas, dos professores. Importantíssimo. Que nós precisamos muito dos professores. Muito. Quem que nunca teve um professor... Que é uma referência, né? Como referência, como ídolo. Não é? E eu vejo esse tema muito maltratado. Eu vejo que os professores não têm essa formação. Não há, Exatamente. por parte do poder público, a intenção ou a política legal de dar uma boa formação para os professores, para que eles possam contribuir com os pais. Sim, concordo. A rigor não seria obrigação da escola, Sim. mas é uma obrigação para aquele ser humano ali, que precisa crescer com ética. Por isso que nas escolas a gente acaba se deparando com situações de bullying, não é? Com situações de violência. Não é? Por quê? Porque em casa, certamente, essas crianças, esses jovens enfrentam problemas e a escola também fica ali meio sem força para tratar disso. Não é? Escola tem que escolher bem, às vezes não dá para escolher. Quem não tem condição de uma escola particular tem que ir para a escola pública. E nós precisamos de uma formação ética para os professores. Eu concordo. Eu sou muito
adepta de uma formação virtuosa, tanto de famílias como de professores. Nós precisamos buscar um resgate de realmente quais são os valores que nós queremos para uma sociedade, né? Só voltando um pouquinho para pegar o gancho da escola, é importante que a gente tenha em mente, porque olha como o professor se torna importante nessa linha que eu quero dizer de crianças pequenas. Ó, vamos falar de crianças que têm menos de 6, 7 anos e ainda a razão não está formada, certo? Então, a gente tem muitas crianças que entram na escola, né, a partir dos 4 anos, tem outras que vão para a creche muito mais cedo, mas vamos pensar nessas crianças que estão nesse ambiente. As crianças, elas são movidas por sentidos. Quando uma criança nasce, ela age por quê? Porque ela está com fome, porque ela está com frio. Por instinto. Por instinto, certo? Essas ações dessas crianças, elas muitas vezes vão achar que são boas se aquilo lá está lhe dando prazer. Ou se é penosa, se está tendo algum sacrifício. Mas não significa que o que a criança está sentindo realmente é bom ou realmente ruim para ela. A gente precisa analisar. Então, por exemplo, uma criança pequena que come muito doce, ela vai achar uma delícia comer doce, porque doce é gostoso. Só que ela não pode só comer doce. Aquela criança que precisa tomar uma medicação, a medicação é péssima, amarga, paciência. É péssima, mas ela precisa tomar medicação. E quem que vai ordenar esses hábitos dessas crianças? Muitas vezes os pais. Esses pais vão precisar ordenar os hábitos dessas crianças, formando a inteligência das crianças com conceitos sólidos, universais, do que é bom, do que não é, do que é possível, do que não é. Com base nisso, essas crianças vão conseguir agir, tendo essa inteligência formada, elas vão conseguir agir. Crianças até 6, 7 anos não têm essa consciência e essa razão formadas. Os pais precisam ser os intérpretes dessa realidade para essa criança. Ensinar, filho, você precisa dormir cedo. Filho, você precisa se alimentar. Filho, você precisa dormir. E os pais vão ser, interpretando essa realidade, vão ajudar essas crianças a seguirem os seus rumos com as suas ações, as suas vontades. Sim. Os professores, por sua vez, também. Porque eles são extremamente importantes nessa formação dessa inteligência, desses conceitos universais, para essas crianças sejam ordenadas. Senão nós vamos nos deparar com crianças com 6, 7, 8 anos, e mais para frente, se os professores também não conseguirem ajudar nesse sentido, nessa formação de bons conceitos universais, serem intérpretes da realidade e condutores das ações dos alunos, nós vamos nos deparar com uma juventude que é muito da juventude que a gente se depara hoje, movida a prazer. A rebeldia e movida o a desejo. Porque é uma criança que acha, um adolescente que acha que pode só fazer o que quer, a hora que quer. O mundo está aí para ser desbravado. Exato, mas existem limites. Óbvio que os pais têm as suas dificuldades, por isso que eu falo, o egoísmo, trabalho fora, o marido trabalha fora. Precisamos, no momento que estivermos em casa, estamos juntos. Cuidar dos filhos. Todos juntos, todos precisam formar exemplos. De certo modo, estão na escola, tentam escolher a melhor escola. Tem alguns professores, óbvio, nem todo lugar é perfeito. Tente conversar. Se você estudar, você vai ter que mostrar para o professor, essa situação não é tão legal de você passar na sala de aula. É só um toque, conversa. Músicas, por exemplo. Hoje em dia a gente vê a molecada muito com funk. O que desperta esse tipo de coisa? Desperta as partes mais animalescas do ser humano. Não é isso que a gente quer. Não é esse desejo. Se a instrução e o exemplo não vem da família, exato, os amigos acabam influenciando. Exatamente. Né? E aí os professores não conseguem conter. O seu filho, quando não tem uma inteligência bem formada, a vontade dele vai ser para satisfação de desejos mais corpóreos, animalescos. E quem vai formar isso dele, se não for o pai, se não for uma boa escola, é o youtuber, é a internet.
E aí, aquela outra expressão, Inês é morta, porque vamos ter vários problemas. Ali é um funil muito grande, né? Pornografia, nós falamos aqui de telas da outra vez, Sim. pornografia, são a questão de falta de educação, de problema de desenvolvimento. E assim, ó, veja bem, tem um filme que eu assisti esses tempos atrás, o Pinóquio. Eu acho o filme Pinóquio, o clássico Pinóquio da Disney, extremamente propício para a nossa conversa. Porque o Pinóquio é um menino de madeira, todo mundo sabe, não há spoiler para clássicos, né? Clássicos não se dá spoiler. E aí, estudando essas questões de educação, o Pinóquio nasce e o pai dele põe ele para ir para a escola. Quando ele vai para a escola, né? Ele vai para a escola, ele se desvia. Encontra uns mau caráteres, assim, mau elemento e se desvia. Mas lembra quem que tinha ficado de ser a consciência do Pinóquio de acordo com a fada? O grilo falante. Que o grilo é o mais velho. O grilo teria a consciência de ajudar o Pinóquio. Por um desvio da consciência, o Pinóquio seguiu o instinto de desejo. Foi dançar, foi fazer vários malabarismos, foi fazer papel de boneco, né, que dança, e estava achando o máximo, todo mundo aplaudindo ele, só que ele era um verdadeiro bobo da corte, ele estava sendo chacoteado ali, né? E aí, o que aconteceu? A consciência apareceu, não, você precisa voltar. Por conta disso, aconteceram várias circunstâncias, e ele foi levado por um mundo em que várias crianças que estavam na mesma condição dele, que eram crianças que eram movidas ao prazer, que não escutaram a consciência, não tiveram a consciência bem ordenada, com valores universais, bons, éticos, morais, foram tudo para um parque de diversões. Nesse parque de diversões você podia beber, podia comer pipoca, podia comer doce. Parque do prazer. Parque do prazer. De repente, essas crianças estavam comendo um monte de guloseimas que as transformavam em burros. É isso. O clássico está aí. Se nós revisitarmos os clássicos com os nossos... Também, exato. Né? Com o nariz crescendo. O nariz crescendo, não é? Pois é. Os pais também não podem mentir para si mesmos na educação dos seus filhos. O nariz às vezes não cresce, mas a conta chega que a criança vai virar um burrinho igual o Pinóquio. E a verdade ela é intimamente ligada ao comportamento ético. Exatamente. Né? A verdade, a transparência. Exatamente. Né? Por isso que fake news é um comportamento antiético. Exato, né? Exatamente. Passar uma informação errada, mentirosa, errada, e os filhos têm que aprender isso. Isso, desde cedo. E assim, os pais precisam ter essa consciência, porque assim, quando nós temos essa responsabilidade com os nossos filhos, de condutas internas, nós passamos exemplos para que eles não caiam, por exemplo, cheguem numa situação, porque os filhos vão sair de casa. É óbvio que vão, todos vão. Só que eles precisam ter o choque do que é certo, do que é errado. Esse parque de diversões cheio de guloseimas não é legal, tanto que o Pinóquio voltou com a consciência e conseguiu resgatar o pai dele, que estava dentro da barriga da baleia, assumiu a responsabilidade. Então, nós precisamos, assim, é óbvio, não precisamos chegar a esse ponto, né? Só voltando na questão do professor, também me veio uma... Mas aí, antes de entrar, entra algo que me parece muito importante, que o comportamento nosso, ele tem que ser antecedido de uma reflexão. Exato. Né? Tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer, não é? Eu quero. Eu posso. Eu devo. Essa é bom? É a grande questão. Devo fazer? Eu devo fazer? Olha, eu estou atrasado aqui para comprar o ingresso, acho que eu vou passar na frente da fila ali. Eu vou furar a fila. Não é? Eu quero furar a fila? Agora acho que eu vou precisar. Eu posso? Eu posso, mas eu devo. Não é? Você vai se colocar em patamar superior àquele que cumpriu as regras todas ali, que ficou na fila, que aguardou. Então essa introspecção para o bem agir
é algo que deveria permear a conduta de todo mundo. Mas é a né? inteligência. É a formação de conceitos bons e universais dentro da consciência que vai falar assim para você. Nossa, o despertador tocou, segunda-feira. Ai, mas eu vou ficar mais 10 minutos. Não, mas eu preciso levantar. Eu tenho o lanche da criança para arrumar. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso arrumar a casa. Eu não posso ser movida ao prazer, porque a minha consciência foi bem formada com valores que me permitem responder as questões que foram feitas. São as questões éticas batendo lá no superego. Que fica batendo lá. Lá no superego, né? Aí você levanta. Olha. Aí você fala, não, eu preciso seguir. Ah, não é um final de semana, não estou de férias. Não, é dia de rotina, eu preciso seguir. Falando do professor, tem o Karate Kid, né? O Karate Kid é um filme que eu acho espetacular. E eu confesso que eu só fui conhecê-lo com mais velha, porque eu não gostava de luta. Eu era do ramo do vôlei, eu não gostava de luta. E fui assistir. E que filme! Porque é o seguinte... Mensagem linda que passa. Porque muitas vezes, realmente, os pais trabalham, as mães trabalham. E no caso do Daniel San do filme, ele não tinha pai, só tinha mãe. Mas ele procurou uma referência masculina espetacular, que é o seu Miyagi. E o que o guiou para se tornar um grande homem. Tanto que se você vê a continuidade, né? A partir da disciplina. A partir da disciplina, da honra, da ética, de bons valores, de sacrifício. Que isso a gente não vê na geração atual. Porque está muito focada no bel prazer, na satisfação imediata, fugaz. E as pessoas cansam, porque já não consegui isso, já fico triste, porque está buscando a satisfação no lugar errado. E o reflexo disso lá na frente é muito ruim. É. Por quê? Porque você forma aí políticos corruptos, a falta de ética acaba seguindo para corrupção, você forma profissionais antiéticos. Exatamente. Nós sabemos que na profissão as pessoas também precisam ter ética, não é? Você não pode admitir um médico que não tenha ética profissional, um advogado, um promotor de justiça, um juiz de direito, enfim. Lá na frente, essa carência desses valores que formam essa consciência ética da pessoa fazem muita falta. E criam pessoas ruins. Tem uma notícia recente, eu acho que tenho um pouco de dificuldade. Tem a geração Baby Boomers, tem a geração Y, né? Me parece que tem uma geração agora que é uma geração que o mercado de trabalho não quer. Uma geração dos seus 25, 26 anos. Você puxou um assunto que está na pauta aqui, viu? Então, é um problemaço, porque nós vamos ter um gap geracional de prestação de serviço. Então, eu já tive conversas com uma prima minha, que é nutricionista, foi professora universitária na área da nutrição. Ela fala assim para mim: Maria Júlia, às vezes eu fico notando a qualidade dos alunos, dos profissionais, às vezes eu fico pensando, será que vão ter profissionais para me substituir? Porque teriam que ter, essa é a ordem natural da vida. E eu acho que a gente vai ter um gap geracional aí, trabalhista, de bons profissionais, de pessoas honestas, capacitadas. É um problema gravíssimo. Isso tá, você puxou antes de mim, hein? Olha tá só. Vendo? Você puxou o tema antes de mim. Isso está na pauta. A gente observa hoje, eu tenho lido muito sobre isso, que o mundo corporativo, as grandes corporações mundiais, elas estão se preocupando muito menos com a questão do QI, o quociente intelectual, e muito mais com o quociente emocional e social, né? É a chamada inteligência emocional e a inteligência social. E dificilmente você pode dizer que alguém tem inteligência social boa se essa pessoa não sabe o que é empatia, não sabe o que é se comunicar respeitosamente com terceiros, não sabe ter humildade, dificilmente. Principalmente pessoas que foram criadas num bercinho de ouro ali, aqueles meninos, aqueles jovens, que diz, não, meu pai tem dinheiro, ele resolve qualquer problema que eu tiver aí, não é? Porque não teve essa consciência lá atrás. Então hoje, o futuro de pessoas que não se preocupam muito com essa formação ética é um futuro complicado. É um futuro difícil. É difícil, muito difícil. Porque você ter inteligência emocional, inteligência social, importa em você ter valores éticos.
Importa você conseguir se relacionar bem com as pessoas, Exatamente. se comunicar bem com as pessoas, respeitar as pessoas, porque senão você não consegue. Exato. E a comunicação e o comportamento seu com outras pessoas começa voltando lá na família lá atrás. Hoje, quantas crianças, nós já conversamos na época das telas, os pais saem para jantar, colocam a criança numa tela e o pai e a mãe conversam ou ignoram a criança dentro de casa. Essa criança, ou os pais mal se conversam porque ficam nas suas redes sociais. Essas pessoas não se comunicam entre si. Os vocabulários ficam extremamente empobrecidos, prejudicados. Essas pessoas não conseguem se relacionar com o outro, entender o outro. Vão ficando cada vez mais isoladas. Aí elas perdem, por exemplo, a possibilidade de criatividade, de ócio, porque o ócio é extremamente importante. É importante você deixar uma criança em ócio. Eu falo assim, vou levar o meu filho no médico, você vai ficar sentado. Eu vou à missa todo domingo. O Henrico fica sentado 1 hora na missa, vai ficar sentado 1 hora na missa. Tem hora que tem que dar uma conversa disso, mas é o momento. É importante. Nós precisamos dar essa possibilidade, porque isso faz a criança crescer, se desenvolver. Porque o mundo não é dinâmico o tempo inteiro. Você precisa, às vezes, parar, observar. E as pessoas não observam mais. Não há exemplos dentro de uma família a serem observados e seguidos. O único exemplo que tem são as pessoas nos seus celulares. Na esteira do que você está dizendo, tem a obra fabulosa do Domênico De Masi, né? O ócio criativo, né? Exatamente. Porque nesse momento que a criança, no caso de uma criança, eu falo muito de criança porque eu vejo isso. Eu tenho uma mesa em casa e tinha uns post-its. De repente, os meus post-its viraram pista. Sabe pista? Como se estivesse dividindo a rua, que fica aquele branquinho que a gente tem nas ruas. Mas o que é isso aqui? São os branquinhos da rua. São os post-its. É a criatividade. Você tem que deixar a criança ter essa criatividade. E é dessa criatividade que ela vai precisar lá no futuro. Uma empresa. Exatamente. Exatamente. Então não adianta o sujeito ser um gênio. Não. Aliás, olha, não sei se a gente falou sobre isso na nossa última conversa, né? Eu me recordo que num seminário do Ministério Público eu escrevi uma tese, né? Isso faz bastante tempo, viu? Faz uns bons 15, 16 anos aí. Eu era menino nessa época. E escrevi uma tese, defendi, achando que eu fosse tomar muita cacetada, de uma reflexão sobre o concurso de ingresso. Né? Porque o concurso de ingresso nas carreiras públicas, ele envolve o quê? Envolve o cara ter uma baita sabedoria jurídica, né? Conhecer tudo. Mas e aí? E aí? Aí você tem um sujeito que é um gênio, mas não sabe se comunicar com as pessoas. Com as pessoas simples, que você tem que atender numa comarca pequenininha. Comarca pequena. Eu fui promotor de uma cidadezinha pequenininha, chamada Guariba. E me deparei lá com um juiz que trabalhava comigo e que tinha vindo da capital, era mais velho que eu na época. E ele tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar com as pessoas humildes. Porque as pessoas humildes falavam da maneira como elas conseguem falar, como elas podem falar, e ele sentia que aquilo era uma ofensa a ele, uma agressão a ele, um desacato. E geralmente tinha um incidente em audiência por conta disso. Não é? Eu chamava ele do lado e falava, não é por aí. Ele tá falando assim não é para te agredir, é porque ele só sabe falar assim. Agora, você tem que ter a grandeza de ter a compreensão, né? Você não está sendo desrespeitado. Né? Aquilo nasceu no meio do mato. Gente que passou fome, que não teve escola. Então, o que você pode esperar dessas pessoas? Então, eu defendi essa tese de que aquele examezinho lá, como é que chama? O psicotécnico. Psicotécnico, aquilo é brincadeira, é gozação. Aquilo deveria ser substituído por um exame vocacional. Né? É no exame vocacional que você identifica se a pessoa tem as características, aptidão, né? Aptidão para exercer aquele cargo, sobretudo por quê? Porque o destinatário do cargo é a sociedade. Exato. Não é? E a gente vê muito profissional, não só da área do direito, mas de outras áreas, que trabalham para o próprio ego. Não é?
escreve para o próprio ego, faz toda uma peça para o próprio ego. Para receber. Quer dizer, agrados, isso para mim tem a ver com a questão ética. Por quê? É o egoísmo, São né? profissionais egoístas. Egoísmo. Exatamente, profissionais egoístas. É. A rigor, eu tenho gostado muito do que o ministro Barroso tem defendido, que é o profissional do direito escrever de maneira que o cidadão entenda, sem abusar de latim, sem abusar de termos muito, não é? De termos fora de moda. Não é? Eu estudava, por exemplo, o Fernando da Costa Tourinho, ele tinha uns termos, olha, o vetusto, fulano, vetusto, o que é isso? Com 17, 18 anos de idade, que vetusto, que diabo? Vamos falar da maneira como o cidadão deve entender, nós prestamos serviço para ele, né? Então, o egoísmo é que tem sido hoje criticado pelas grandes organizações, porque elas querem profissional que produza, que dê resultados, profissionais que saibam se comunicar. Veja numa área em que eu atuo e gosto muito, na área de defesa do consumidor. O que é que faz a grandeza de um empreendedor? Um bom atendimento ao cliente. Né? Exatamente. E para isso você tem que ter o quê? Não é só computador. Tem que ter gente, tem que ter pessoas ali. Pessoas que conversem, pessoas que que consigam entendam resolver isso, o problema. consigam resolver o problema. E o problema decorre dessa criatividade, de saber resolver. E como que você vai ter essa criatividade? É desde cedo, sendo educado. Criatividade, empatia. Exato, né? Poxa, o cara veio isso. lá, o cara andou de ônibus aí 2 horas de ônibus para vir aqui resolver um problema. Eu não vou resolver. Não, eu tenho que me empenhar para resolver. Exato. Exatamente, é isso mesmo. E no final começamos com nós começamos com o egoísmo e você vê, e terminamos com o egoísmo, porque o egoísmo é antiético. Não é? O egoísmo é antiético. Agir com ética significa fazer uma introspecção para agir bem. Exatamente. Não é verdade? Agir com honestidade, agir com serenidade, agir com empatia, com respeito. Não é mesmo? Imagina os pais fazendo tudo dessa maneira na educação dos filhos. Como nós vamos ter adolescentes melhores, adultos melhores, uma sociedade mais produtiva e mais ordenada. Todos, eu tenho muita convicção disso. Dias atrás eu soube de um episódio de bullying numa escola grande, uma escola famosa. Né? Não vou citar aqui o nome porque isso não importa agora. O que importa é o exemplo. Escola de pessoas que têm uma boa condição financeira. Uma situação... Eu acho que eu fiquei sabendo desse grave caso de em São bullying Paulo, e tal. se eu não me engano. Agora, se a pessoa tem uma boa condição financeira, maior razão para que ele tenha uma formação mais cuidadosa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Pois não é verdade? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Exatamente. Mas aquela história, né? Se em casa os exemplos não são bons... Exato. Ou se, ainda que tenham exemplos bons, mas não são trazidos para esse ambiente bom e são deixados, negligenciados, e deixando a internet ou youtubers criarem esses valores, é nisso que dá. Então, uma consequência esse conjunto, gravíssima. gente. É um conjunto. Não é fácil. Família, eu acho que a escola tem que voltar a se preocupar com isso. Uma formação constante de professores. Formação constante, de formação valores, continuada. Virtudes, ordenação, leitura de clássicos, voltar a boas literaturas. Assim, eu acho importantíssimo. Para você, com base em boas literaturas, você consegue ter exemplos de inúmeros comportamentos humanos que talvez você em vida não conseguiria experimentar. Pela literatura, pelo cinema, você estudou situações de cinema. Né? Pinóquio, Karate Kid, são excelentes. Então, na última edição que numa das últimas edições, nós falamos sobre cinema e educação. Então, o cinema te possibilita encontrar vários filmes para cada situação. Exato. Vários comportamentos humanos. Eu atuo, por exemplo, na área da pessoa com deficiência. Não é? Eu passei a ser um promotor de justiça da pessoa com deficiência melhor quando eu assisti Meu Pé Esquerdo. O Daniel Day-Lewis ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Não é? Tem um filme iraniano maravilhoso,
Se você não assistiu, eu te recomendo A Cor do Paraíso. Ah, muito bom. Menino cego. Não é? É importante, então, né? Essas coisas sensibilizam e também ajudam para a formação ética. Exato, exatamente. Maria Júlia. Foi muito bom. Que conversa boa, né? Secretários de Educação, tem que pegar esse vídeo e passar para os professores, né? Precisamos levantar esse tema. O professor tem que ser valorizado. E valorizar professor não é dar R$100 de aumento, não. R$200. Não é ter apenas um piso. É investir no professor, para que ele possa formar, ajudar na formação das crianças. Não é isso? Exato. E investir no professor significa, além de pagar bem, além de pagar ao menos uma importância razoável com a qual ele possa viver de uma maneira digna, significa também dar uma boa formação para ele, formação continuada, para ele ser cada dia melhor. Quanto melhor o professor, melhor o menino, melhor a criança, melhor o jovem, melhor a sociedade brasileira. É a educação, não é, como valor principal de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Não é? É isso mesmo. Muito bom. Dá o seu recado final aí para o nosso público, aqui, para essa câmara. O meu recado final é sempre tentar sair um pouco da nossa zona de conforto. Temos muitas pessoas interessantes, inteligentes aí que estão ajudando aí com essas mídias a sermos melhores como pais, como profissionais, como educadores. E eu acredito que partir um pouquinho da gente, a atitude de mudar, de querer acrescentar e transformar a realidade naquela na qual a gente está inserido, seja a profissional, seja familiar, seja de um grupo de amigos. Eu acho que saindo dessa zona de conforto, nós vamos conseguir, de certo modo, vermos resultados extremamente satisfatórios na educação de um filho, convivência com amigos que sejam compatíveis com a educação que você está dando para o seu filho. Isso vai sendo reproduzido, porque o exemplo que é benéfico, as pessoas olham e reproduzem. E aí o reflexo disso no todo. Na sociedade. Porque a gente nunca vai conseguir mudar tudo. Eu vou morrer, o senhor vai morrer, todos nós vamos... Mas o que nós vamos deixar de semente, de ensinamento, de legado, para que a sociedade na qual eu saí se torne um pouco melhor? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Muito bem. E o Resenha Plural, eu já tenho pensado nisso. Resenha Plural já está desenhando aí um evento sobre educação, para tratar de todos esses temas. Esse que nós tratamos aqui hoje, educação e ética, tratar da questão do bullying, não é? Isso para contemplar os professores. É importantíssimo. Que têm essa carência. Não é? Então, já estou desenhando um evento do Resenha Plural e você já está convidada. Muito obrigada. Para participar, para ser uma das palestrantes, uma das debatedoras nas nossas mesas. Eu acho que vai ser um evento muito legal. Né? Eu gosto muito de educação, é uma área que me empolga muito. Me empolga muito. Meus amigos, espero que vocês tenham assistido até o final. Quem não assistiu, perdeu, né? Quem não assistiu, perdeu. Eu sempre falo, aqui tem conteúdo bom. Mas se você quer assistir Big Brother, o problema é seu, o azar é seu. Aqui tem conteúdo bom, então deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, não é? E o Resenha Plural tem esse compromisso desde o início de levar bons conteúdos até vocês. E esse que nós tratamos aqui hoje não é um bom conteúdo, é um excelente conteúdo. Então até a próxima, muito obrigado.